Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 36, e diz o seguinte: Então Gideão disse a Deus: Se de fato vais me usar para salvar Israel como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma. E aí eu queria pular para o versículo 39. Então Gideão disse a Deus: Peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Gideão foi uma pessoa usada por Deus. E ele recebeu essa direção do Senhor, de que ele seria o instrumento. Ele tinha uma função importante, ele ia liderar um exército. Ao mesmo tempo, ele tinha medo. Ele tinha medo, mas não era tanto uma covardia. O medo que ele tem aqui, eu consigo me identificar muito com esse medo dele. Era o medo de estar fazendo coisa que não devia. E Gideão aqui nessa história, ele pede um sinal para Deus. E no versículo 39 ele pede mais um sinal. Por quê? Porque ele queria ter certeza que aquilo que ele ia fazer, que essa empreitada que ele ia mergulhar de cabeça, essa loucura que ele não deveria fazer, a não ser que Deus realmente estivesse mandando ele fazer, ele queria ter certeza que ele não estava fazendo da cabeça dele. Ele queria ter certeza que ele não estava fazendo porque ele acha, porque falaram que era para fazer, mas porque Deus deu a direção. E isso que Gideão faz aqui é um sinal, e ele pede um sinal para Deus, e eu recomendo a você, se você é uma pessoa que quer que Deus guie a sua vida, se você é uma pessoa que realmente coloca os seus pedidos diante de Deus, ora a Deus e fala: Senhor, me guia, me mostra a direção, me mostra o que eu devo fazer. Talvez em alguma situação na sua vida você vai estar como Gideão aqui, pensando: poxa, será que é para eu fazer isso mesmo? Será que Deus realmente quer que eu faça isso? Eu sei que tem algumas decisões que nós temos que tomar que são decisões simples. Às vezes você olha e fala assim: isso aqui é errado, isso aqui é a coisa certa, isso aqui é a coisa justa, é a coisa santa. É claro que Deus quer que eu faça isso. Mas tem alguns momentos na vida que, assim como Gideão, a gente fica: o que é o certo aqui? Eu não sei. Eu vou orar, vou confiar no Senhor, vou entregar a minha vida nas mãos dele e pedir que ele me dê uma direção, que ele me dê um sinal. E é isso que Gideão faz. E na segunda vez chega até a ser engraçado, porque ele começa a falar: Deus, por favor, não fica ofendido comigo, não fica com raiva de mim, mas eu vou pedir mais um sinal, porque eu preciso ter certeza. E eu recentemente estive numa situação dessa, em que eu precisava de uma direção de Deus. E eu, assim como Gideão, estava numa situação que eu falava: eu quero saber se é isso mesmo que Deus tem para minha vida, se essa é a direção, se eu posso fazer isso. E eu vou pedir um sinal para o Senhor. Mas eu vou pedir um sinal que com certeza eu não consigo estragar essa situação. E é isso que Gideão fez aqui. Ele pediu um sinal, ele pediu que no dia seguinte, quando ele acordasse e ele fosse ver, as coisas estivessem de uma certa maneira. Ele não ia mexer, ele não ia falar para ninguém mexer, ele não ia pedir para ninguém fazer nada. Ele só colocou nas mãos de Deus e pediu um sinal. Deus, se realmente é para fazer isso, então me dá esse sinal, me dá essa direção. Mas ele não fez isso com uma desculpa, tipo: vou pedir um sinal super impossível para Deus, e aí só se Deus fizer isso, aí eu vou, por estar com preguiça, por não querer fazer. Não, ele realmente tinha medo de estar se metendo em coisa que não devia, medo de estar querendo ir para uma batalha, que as pessoas estão falando: ah, Deus está mandando você fazer isso. E ele estava: será que Deus realmente está mandando eu fazer isso? E essa é uma pergunta sábia de se fazer, porque tem muita gente hoje em dia que fica falando Deus para lá, Deus para cá, mas não tem nada de Deus, é só manipulação, é só propaganda política, é só enganação. Então, hoje em dia, mais do que nunca, nós temos sim que pedir um sinal para Deus quando a gente chegar numa situação dessa. Você não precisa de um sinal para Deus para decidir que camiseta você vai colocar hoje. Mas talvez você esteja numa situação na sua vida que você olha e fala: o que eu faço? Eu paro ou eu continuo? Eu perdoo e dou mais uma chance ou eu digo acabou? Eu insisto ou eu paro por aqui?
Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço com a minha vida? E naquela situação, não era uma coisa urgente, não é alguém pendurado numa corda pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Era algo, né, que ele podia, com toda a calma e tranquilidade, colocar diante de Deus e esperar a resposta. Ele coloca diante de Deus e espera a resposta. E aí a resposta vem. Mas aí ele fica, tá, mas e se aconteceu por coincidência? E se por acaso o orvalho caiu aqui do jeito que eu pedi, por acaso? Eu não quero começar uma guerra, eu não quero partir para uma batalha porque eu dei azar no clima. E aí ele faz mais um pedido. E isso mostra uma humildade que ele tem diante de Deus, de falar, Deus, eu quero fazer a tua vontade e por favor não fica bravo comigo. Não é que eu não acredito que esse sinal não venha de ti, é que eu tenho medo de que eu tô querendo ver sinal em tudo, sabe? Eu preciso ter certeza que o Senhor realmente está mandando eu fazer isso. Eu preciso ter certeza de que realmente o Senhor tem isso para mim. Eu quero fazer a coisa certa, eu quero fazer isso. Mas se o Senhor realmente tem esse caminho para a minha vida. Como eu falei, tem coisas que a gente não precisa pedir sinal, tem coisas que é óbvio. A palavra de Deus nos ensina a maioria das coisas que a gente precisa saber do nosso dia a dia. Mas talvez em algum momento na sua vida você vai chegar numa situação que você olha e fala, não é questão de certo e errado, é questão de esquerda e direita. E qual lado será que é melhor? O que será que eu devo fazer com a minha vida? E a recomendação que eu tenho a você é que você faça a mesma coisa de Gideão. Coloque diante do Senhor, peça um sinal. Peça um sinal que você com certeza vai saber que aquilo veio da parte de Deus. Não é tipo, eu coloco isso aqui na minha cabeça. Aí no dia você acorda com isso na cabeça e fala, tá vendo? Foi por isso, foi Deus que mandou esse sinal. Você ficou pensando naquilo o dia inteiro, aí você vai ficar depois, será que foi Deus que mandou o sinal ou era eu que estava pensando nisso? Faça como Gideão, peça um sinal que está fora do seu controle, fora de você. Peça um sinal do Senhor para que Ele te dê a direção, para que Ele te guie pelo caminho certo. E lembre-se que para a maioria das coisas, eu diria que 99% das coisas, a gente não precisa de sinal, porque Deus já nos ensinou o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. Deus nos ensina por toda a palavra dele isso. Mas se mesmo assim ainda você não souber o que fazer, ore, coloque diante de Deus, Ele está pronto para te ajudar. E lembre-se, uma coisa que a gente aprende aqui também, da humildade. A gente achou engraçado ele falando, Senhor, por favor, não fica com raiva de mim não, mas eu vou pedir mais um sinal só para eu ter certeza de que realmente é do Senhor e não é coisa da minha cabeça. E eu tenho certeza que Deus não fica nem um pouco ofendido com isso. Porque Ele olha para o que Ele está fazendo e vê alguém que realmente está com o coração nas mãos de Deus. Alguém que com certeza Ele deve olhar e falar, tá vendo esse servo meu, ele quer ter certeza que ele está fazendo a minha vontade. E isso é lindo, isso é lindo. Não é falta de fé. Deus mandou um sinal e você não acreditou. Não, ele não confia nele mesmo. E ele pede mais um sinal para Deus. E Deus dá esse sinal. E ele, sem sombra de dúvidas, vai com 100% de certeza, sabendo, ok, definitivamente esse é o caminho que Deus tem para mim. Então é para lá que eu vou, sem duvidar, sem temer, porque eu pedi um sinal e Deus me deu, então eu tenho certeza absoluta. E aí você vai 100%, vai sem medo, vai com essa certeza de que não importa se der certo ou se der errado, você está no caminho que Deus mandou e esse é o melhor caminho. Que a gente possa aprender com o Gideão e colocar diante do Senhor esses nossos medos, nossas ansiedades e nossas dúvidas, para que o Senhor nos guie todo dia. Tenham um bom dia, queridos. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Deixe Deus guiar o seu caminho. Até a próxima.